Olá, eu sou Rogério Leite e você está no canal Coisas de Música. Dê uma olhada nessas cenas. Tá faltando alguma coisa aí, não tá? Claro, música. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. A importância indispensável das músicas nos games. Para isso, a gente vai fazer uma viagem no tempo. A gente começa lá nos anos 70, quando o máximo que um game conseguia emitir de som era um bip bip. Como por exemplo o jogo Pong. Esse som era produzido pelos chamados chiptunes. Os chiptunes tinham apenas geradores de tom e ruído. Final da década de 70 e começo dos anos 80, surge o icônico Atari. E os inesquecíveis arcades, aqueles jogos de máquina grandões. Os arcades já começaram a apresentar uma possibilidade maior musical. A primeira tentativa durante o gameplay foi o icônico Space Invaders. A trilha consistia em 4 notas de baixo, que iam acelerando conforme os aliens iam descendo. Pouco tempo depois, em 1980, veio a primeira composição melódica realmente para background em ação, no Rally X. Em 1983, surgiu uma ideia sensacional. No jogo Gyros, eram utilizados 5 chips de sons, que eles foram parcialmente usados para criar uma versão eletrônica da Toccata em Fuga em Ré menor de Johann Sebastian Bach. Voltando para o Atari, no jogo Bob Vai Pra Casa, pela primeira vez na história, uma música era ouvida enquanto o jogo acontecia. Tudo bem que quando o personagem pulava, a música cortava. Em 1984, o japonês Haruomi Ozono lança um álbum produzido inteiramente a partir de samples de jogos de arcade. O álbum era chamado Video Game Music e foi o primeiro álbum criado com músicas de videogame. Nessa época, a música ainda servia apenas como plano de fundo para os gamers, que um dia seriam chamados de gamers, né? Nessa época não tinha esse nome. Já no final dos anos 80 surge a Nintendo, lançando o famoso Nintendinho, que usava um chip exclusivo para sons e música. Nesse momento, vários compositores foram contratados para compor temas específicos para os jogos. Grandes compositores japoneses surgiram nessa fase. O primeiro deles, Koji Kondo. Kondo compôs nada mais nada menos que o tema de Super Mario Bros. A emoção da música começava a dar sinais que viria para ficar e seria indispensável nos games a partir daquele momento. O ano é 1988. Chega a polifonia nos games, aquela sensação parecida com orquestra tocando, o efeito do rock progressivo, um salto musical gigantesco. Surge o Mega Drive, que foi o grande sucesso da temporada, e com ele o personagem Sonic e seu tema eletrizante, composto por Masato Nakamura. Em entrevista, Nakamura destaca que aquela época foi uma espécie de ponto de virada para a criação da música. A arte, o entretenimento e computadores simplesmente se juntaram e ganharam vida. Nesse momento, outro grande nome da game music surge, Yuzo Koshiro. Talvez o primeiro compositor a ter seu nome escrito no início de um game. No game Streets of Rage, Koshiro experimenta mesclar os sons de games anteriores com os gêneros que ele escutava na época, tais como os estilos house, club. Outro fato que fez o compositor pensar nesse estilo de música é que esse game seria lançado primeiramente no mundo ocidental e depois ia para o Japão.
E nos Estados Unidos, onde o Mega Drive era sucesso absoluto, esses gêneros eletrônicos faziam muito sucesso. Dizia ele: as pessoas que jogam estão emocionalmente envolvidas com os jogos. Quando jogamos, os efeitos sonoros nos empolgam, certo? Eu uso sons para reproduzir a experiência. Quanto melhor a música, maior a possibilidade de o jogo virar um sucesso. Década de 90 e chega o Super Nintendo e seus 8 canais de som estéreo. Agora sim, alcançamos a evolução musical dos games. Pra época, né? Nesse momento, o compositor Dave Wise, é isso mesmo que você ouviu. O monopólio das composições saíram da mão dos japoneses e os ocidentais começaram a compor também. Ele compõe a fantástica trilha de Donkey Kong Country. Algumas trilhas de Wise conseguem te transportar para um lugar diferente sem a necessidade da imagem do jogo. Quando a gente combina a música com outros elementos do game, a imersão se intensifica. E isso, em 1995, foi revolucionário. Com a chegada do DirectX e os arquivos de áudio MIDI nos computadores, surge então a era PlayStation. Aí nesse momento foi possível ouvir orquestras, bandas, coros, vozes e tudo que a música podia oferecer. Jogos como Tony Hawk Pro Skater nos proporcionavam uma real sensação de adrenalina. Além da premissa do jogo, um dos maiores pontos positivos de Tony Hawk Pro Skater eram suas trilhas sonoras. As músicas eram majoritariamente punk e seus subgêneros, principalmente o skate punk, mas também havia metal, hip hop, hard rock. Artistas como Dead Kennedys, Anti-Flag, Joy Division, Bad Religion agradaram tanto que acabaram formando o gosto musical de muitos jovens da época. E chega a virada do milênio, e com ela, DVD e Blu-ray. E com eles, PlayStation 2, 3, 4, Xbox. Surgem então os jogos de música propriamente ditos, o Guitar Hero, Rock Band, Just Dance. Obrigado, Guitar Hero, por trazer essa molecada bem próxima dos clássicos do rock. Outro grande exemplo foi o GTA e seus temas, com certeza um recordista da época. E nessa hora, a música passa a ser o enredo dos jogos, e não apenas uma trilha incidental. Nesse momento dos games, com as trilhas já fazendo parte do enredo, como um filme mesmo, grandes nomes da composição mundial surgiram nesse mercado. O primeiro grande exemplo foi o genial Danny Elfman, compositor dos temas dos filmes do Tim Burton e líder da banda Oingo Boingo. Pesquisa aí, é bem legal essa banda, dá uma ouvida. Danny compôs para grandes jogos como Fable e o Batman. Outro grande compositor de trilhas que surge na Game Music é Hans Zimmer, um dos top nas trilhas de filmes, na minha opinião. Ele deixou sua marca em incríveis trilhas de Call of Duty, FIFA 2019 e Crysis 2. A emoção da música conduz o gamer para outros lugares, para uma dimensão em que você pode ser o protagonista do jogo. E eu encerro nossa conversa de hoje falando sobre os temas da saga The Last of Us. O responsável pela trilha do primeiro The Last of Us é o argentino Gustavo Santaolalla. Quando Gustavo conheceu Neil Druckmann, criador e diretor do game, descobriu que o diretor queria contar algo com muito peso emotivo. Gustavo vivia imaginando que no dia em que conectassem um jogo interativo com uma história emocionante, o jogo seria um sucesso. A música do The Last of Us, tanto no primeiro como no segundo jogo, exerceu um papel essencial. Okay.
E eu encerro nossa conversa mostrando um pouquinho dessa famosa trilha. Por hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal, marca o sininho e escreve lá embaixo nos comentários ideias para os próximos vídeos. Valeu!